Também era questionável se o regime sul-vietnamita era popular para o povo como um todo, e vários golpes internos não refletiam muita estabilidade. Porém, em 1967, o general Nguyen Van Thieu pareceu ter um mandato popular quando assumiu o poder, assegurando que estava preparado para conversar com Hanoi e os Vietcongs. O presidente Thieu governaria o Vietnã do Sul pelos próximos 7 anos e meio. Porém, os próprios camponeses encontravam-se em uma situação impossível, pressionados igualmente pelos Vietcongs e pelo governo de Saigon e seus aliados. Tudo que podiam fazer era acompanhar o vento mais forte que soprava em suas áreas. Em janeiro de 1968, no entanto, aconteceram eventos dramáticos. Primeiro, a base aérea de Khe Sanh foi atacada por 20.000 tropas NVA e Vietcongs. Esta base aérea era mantida por 5.000 fuzileiros americanos. Eles enfrentariam então o início do clímax do plano militar de Hanoi, elaborado 2 anos antes. Porém, o ataque a Khe Sanh era uma diversão projetada para camuflar a ofensiva principal. E esta seria lançada durante o Tet, o festival do Ano Novo Budista, que havia sido marcado previamente por um cessar-fogo temporário comunista. Enquanto isto, agora totalmente isolada, Khe Sanh dependia dos suprimentos aéreos. No dia 30 de janeiro, o NVA e os Vietcongs lançaram simultaneamente ataques em nada menos do que 5 grandes cidades e 80 vilas. Isto foi realizado por homens que gradualmente haviam se infiltrado nas áreas urbanas nos últimos meses. Na maioria das vilas, os ataques foram rapidamente executados e a resistência erradicada. Porém, na cidade ao norte do Vietnã do Sul, Hue, e na capital Saigon, a luta foi feroz e prolongada. Em certo momento, a luta chegou literalmente até o interior da embaixada americana em Saigon. Isto foi um choque para os telespectadores americanos. As batalhas em Saigon e Hue continuaram durante fevereiro de 1968. Os sul-vietnamitas não queriam apenas capturar os Vietcongs e os soldados do NVA. Os danos físicos a Hue e Saigon rapidamente se espalharam. Porém, a ofensiva Tet custou aos comunistas mais de 50.000 baixas e os americanos rapidamente consideraram uma grande vitória. No entanto, o Tet provaria ser um momento de mudança nesta guerra. As alegações de que a ofensiva Tet, no início de 1968, havia sido uma derrota comunista, foi saudada pelos Estados Unidos como oposição renovada à Guerra do Vietnã. Isto espelhava-se na Europa e em outros lugares, onde as pessoas acreditavam que os Estados Unidos estavam participando de uma guerra que não poderia ser vencida e provocando grande sofrimento. Os americanos tornaram-se também mais conscientes do número de baixas americanas. O total dos mortos em ação havia sido de quase 10.000 em 1967 e aumentaria para 14.500 em 1968. Enquanto isto, Khe Sanh, que havia sido cercado pelas forças vietnamitas no início de janeiro de 1968, permaneceu sob o cerco. Os fuzileiros americanos, controlando a base, ficaram sujeitos a constantes disparos da artilharia dos morros circundantes, e apenas a Força Aérea Americana pôde mantê-los supridos e evitar que fossem dominados pelos norte-vietnamitas.
Porém, outras forças americanas e sul-vietnamitas lutavam na direção norte para liberar Khe Sanh. Somente na metade de abril, o cerco foi desfeito. Nos Estados Unidos era ano de eleição. O presidente Johnson, agora sob uma crescente pressão doméstica e internacional, deteve os bombardeios ao Vietnã do Norte, mais uma vez esperando que pudesse persuadir Hanoi a negociar um acordo. Ao mesmo tempo, declarou que não concorreria novamente à presidência. Durante a campanha para a eleição, Richard Nixon venceu a nomeação do Partido Republicano em oposição. Para o agora debilitado Ho Chi Minh, isto, junto com o crescente movimento anti-guerra nos Estados Unidos, era uma indicação de que a ofensiva Tet havia alcançado resultados significativos. Na verdade, entre os embates das facções de oposição fora do prédio da conferência, as conversas de paz tiveram início em Paris, em maio de 1968. Os americanos esperavam que pudesse sair do Vietnã ainda com alguma dignidade. Porém, as conversações não significaram uma redução na intensidade das lutas. Durante a primavera de 1968, os americanos e seus aliados montaram 2 operações maciças de busca e destruição na esperança de recuperar a iniciativa. No início de maio, os comunistas responderam com ataques a 120 instalações militares por todo o Vietnã do Sul, ao qual se seguiu um longo bombardeamento por foguetes contra Saigon. Isto provocou a retomada dos ataques aéreos contra o Vietnã do Norte, o que pouco ajudou nas conversações para uma paz. Na metade de 1968, a posição do general Westmoreland como comandante-geral americano tornou-se insustentável. Foi substituído em julho pelo general Creighton Abrams. Durante o verão de 1968, ambos os lados continuaram seus ataques. No final de setembro, outra arma foi introduzida ao arsenal americano. Foi o destroyer da Segunda Guerra Mundial New Jersey, que participava da ação como uma plataforma de bombardeios na costa. Nesta época, a eleição para a presidência dos Estados Unidos aproximava-se, porém Lyndon Johnson parecia determinado a fazer o governo de Hanoi aceitar os termos da paz. Ele disse: "Ordenei agora que todos os bombardeios aéreos, navais e de artilharia contra o Vietnã do Norte cessem a partir das 8 horas da manhã, hora de Washington, na manhã de sexta." Uma semana mais tarde, Richard Nixon foi eleito para o cargo com a plataforma de paz com honra no Vietnã. Isto envolvia uma abordagem dupla. Uma política de vietnamização deveria ser introduzida, onde os sul-vietnamitas poderiam gradualmente assumir a guerra, permitindo que as forças americanas fossem trazidas para casa. Ao mesmo tempo, a pressão militar deveria ser mantida sobre o Vietnã do Norte para mantê-lo na mesa de negociações. Porém, Hanoi e os Vietcongs estavam determinados a continuar com a pressão militar para que obtivessem uma posição mais forte para as negociações. No final de fevereiro de 1969, iniciaram um bombardeamento de um mês com morteiros contra cidades e bases por todo o Vietnã do Sul. Enquanto isso,
o programa de vietnamização teve início, com a primeira unidade americana entregando sua base e equipamentos no final de abril de 1969. Ao mesmo tempo, as forças americanas chegaram a seu número máximo no Vietnã, com quase 550 mil homens. Além deles, havia cerca de 70 mil australianos, neozelandeses, sul-coreanos e tailandeses. Havia também uma grande armada naval e bases da Força Aérea Americana em Guam, no Pacífico e na Tailândia, além daquelas no Vietnã do Sul. Entretanto, embora o presidente Nixon houvesse declarado seu objetivo de buscar a paz, a oposição à guerra aumentou significativamente dentro dos Estados Unidos no decorrer de 1969. Muitos americanos decidiram fugir do recrutamento, algumas vezes queimando seus cartões de convocação em público. Os movimentos anti-Vietnã foram especialmente predominantes nos campos das universidades. Em um deles, a Kent State, em Ohio, a Guarda Nacional foi chamada para dominar uma demonstração descontrolada. Realizaram isso atirando nos alunos, matando 4 e ferindo outros 10. Ocorreu também uma visita feita ao Vietnã do Norte por Jane Fonda, uma estrela de Hollywood e ativista anti-Vietnã. Isto forneceu a Hanoi uma fantástica chance de propaganda. Os ânimos ficaram ainda mais inflamados pela revelação de que em março de 1968, tropas americanas haviam massacrado 200 civis vietnamitas na vila de My Lai, vista aqui durante as investigações um ano mais tarde. Houve acusações de um acobertamento militar. Porém, o oficial considerado diretamente responsável, o tenente William Cawley, foi eventualmente julgado por uma corte marcial. A verdade era que My Lai foi apenas um sintoma da natureza da guerra do Vietnã. Tropas americanas haviam visto seus companheiros sendo despedaçados pelas minas e pelas armadilhas Vietcongs. Sabiam que os camponeses vietnamitas estavam se juntando aos comunistas, voluntariamente ou não. A distância entre as tropas americanas e o povo vietnamita ficava cada vez maior. Soldados americanos começaram a considerar os camponeses, com sua língua e costumes incompreensíveis, como alienígenas de outro planeta, nos quais não deveriam confiar. Diferente das outras guerras que os americanos participaram, os soldados americanos, ao voltarem para casa, encontraram-se cada vez mais segregados por seus compatriotas. O problema não melhorou, já que a guerra continuava a ser travada pelos jovens recrutas. Poucos reservistas foram chamados para o serviço, já que o governo americano não havia feito uma declaração formal de guerra. Os recrutas eram enviados para o Vietnã como substitutos individuais e não como unidades formadas. Encontravam-se no meio de estranhos e, devido ao sistema de turno de um ano e às baixas, raramente chegaram a conhecer seus companheiros e oficiais. O resultado foi que a coesão da unidade sofreu e, combinada com uma crescente desilusão com a guerra, levaram ao uso de drogas, corrupção e até assassinatos de líderes júniores, que acreditavam colocar vidas em risco. No entanto, a guerra continuou. Cada vez mais a atenção dos americanos foi atraída pela principal linha de suprimento do Vietnã do Norte para o Sul, que passava pelo Laos e Camboja. Se pudessem destruí-la, então teriam alcançado alguma vitória. Em julho de 1969, o governo do Laos cedeu aos pedidos dos Estados Unidos e permitiu que bombardeassem a trilha de Ho Chi Minh.
Embora a ofensiva aérea tenha sido intensa, os suprimentos e os soldados do Vietnã do Norte ainda conseguiram passar. Um grande golpe contra os norte-vietnamitas ocorreu no dia 3 de setembro de 1969, quando Ho Chi Minh morreu. Seu povo pranteou e obedeceu à sua última vontade e testamento para que lutassem até que a vitória final fosse alcançada. No entanto, para os americanos, houve um acontecimento encorajador em março de 1970. O príncipe comunista Sihanouk, que governava o Camboja, foi deposto enquanto se encontrava na França para tratamento médico. Seu sucessor foi o general Lon Nol, pró-Ocidente. Com sua permissão, as forças terrestres americanas cruzaram a fronteira do Camboja para destruir a trilha Ho Chi Minh. O presidente Nixon assegurou ao seu povo que a operação seria limitada. Na verdade, todas as forças americanas retornaram ao Vietnã no final de junho. Muitos, no entanto, consideraram isto como uma ampliação do conflito e os movimentos anti-guerra ganharam nova força. Quanto a Sihanouk, formou um governo no exílio, apoiando os chineses, norte-vietnamitas, as guerrilhas comunistas, Pathet Laos e os Vietcongs. 1971 presenciou os sul-vietnamitas começando a assumir o papel principal nas operações terrestres. Em fevereiro, promoveram novas incursões no Laos e Camboja. Quatro meses depois, assumiram a responsabilidade pela defesa da província no extremo norte do Vietnã do Sul. Como resultado, no final daquele ano, as forças americanas no Vietnã foram reduzidas para 160 mil homens. Os comunistas aproveitaram-se desta vietnamização, lançando um grande ataque pela fronteira no final de março de 1972. Outros ataques foram realizados nas fronteiras com Camboja e Laos. O exército sul-vietnamita sofreu grandes baixas e parecia que iria desmoronar. O presidente Nixon retaliou, ordenando que reiniciassem os bombardeios contra os norte-vietnamitas, chamado de Linebacker. O que era significante neste fato era que os americanos começaram a usar as chamadas bombas espertas, que eram teleguiadas por lasers até seus alvos. Porém, nem Linebacker, nem o apoio aéreo americano ao campo de batalha puderam evitar que os norte-vietnamitas dominassem a capital da província do norte, Quang Tri, e obtivessem outros sucessos significativos. O exército sul-vietnamita foi forçado a ceder cada vez mais territórios. Em maio, o presidente Nixon ordenou o bloqueio e a colocação de minas nos portos norte-vietnamitas. Isto foi acompanhado de uma intensificação dos bombardeios ao Vietnã do Norte. No final de junho, os sul-vietnamitas lançaram uma contraofensiva. Em setembro, conseguiram recapturar Quang Tri. Um mês antes, no entanto,
os Estados Unidos haviam abdicado de seu papel como tropa terrestre na guerra. Durante todo esse tempo, as negociações de paz em Paris haviam obtido poucos sucessos. Porém, por trás das cenas, outras conversações estavam em andamento. O secretário de Estado americano Henry Kissinger teve uma série de encontros secretos com o enviado norte-vietnamita Le Duc Thu. No final de outubro de 1972, Kissinger anunciou que estavam perto de chegarem à paz. Nixon, portanto, ordenou que cessassem os ataques ao Vietnã do Norte, porém as negociações, mais uma vez, fracassaram. Consequentemente, Linebacker foi reiniciado no meio de dezembro. Doze dias depois, os norte-vietnamitas anunciaram que estavam dispostos a reiniciar as negociações de paz, e os bombardeios cessaram. Nixon igualmente ordenou no dia 15 de janeiro de 1973 que todas as ações ofensivas deveriam ser canceladas. 8 dias depois, Kissinger anunciou de Paris um cessar-fogo. Em troca da libertação de todos os prisioneiros americanos do Vietnã do Norte, os Estados Unidos concordaram em remover todas as forças remanescentes do Vietnã do Sul. No Laos, entretanto, os caças americanos estavam em ação sob a solicitação do governo do Laos, depois das violações do Pathet Laos após o cessar-fogo. No Camboja também, a luta continuava, bem como as operações aéreas americanas. Estas, no entanto, cessaram em agosto como resultado da pressão do Congresso americano. Os americanos continuaram a fornecer armas para o Vietnã do Sul, porém em número bem mais reduzido após as conversações entre Hanoi e Saigon, parte do acordo de cessar-fogo de 73, e cessou totalmente em abril de 74. Além da redução do apoio americano, o governo do presidente Thieu no Vietnã do Sul tornava-se cada vez menos popular e as forças armadas ficaram cada vez mais decepcionadas. Aproveitando-se de tudo isto, os norte-vietnamitas rapidamente atacaram pela fronteira em março de 1975. Em uma campanha rápida, o NVA conquistou tudo à sua frente. No dia 30 de abril, as tropas norte-vietnamitas entraram em Saigon. Por causa disto, ocorreu uma evacuação de último minuto da embaixada americana em Saigon dos vietnamitas que haviam se comprometido com a causa americana e todos os cidadãos americanos. Isto marcou o fim do envolvimento americano no Vietnã. Foi uma experiência marcante, que permaneceu até os anos 90, lançando uma sombra sobre a política externa dos Estados Unidos. O próprio Vietnã tornou-se uma república socialista unificada. Saigon foi rebatizada de Cidade de Ho Chi Minh, e muitos de seus habitantes foram obrigados a se mudar para o campo. Como resultado, muitos sul-vietnamitas, temendo pelo seu futuro, fugiram do país durante os anos seguintes, geralmente sendo salvos por pequenos barcos instáveis. As pessoas que sobreviveram aos barcos no Mar do Sul da China e aos piratas foram para campos de refugiados, especialmente em Hong Kong.
Tanto Laos como Camboja passaram para o controle comunista em 1975. O movimento do Khmer Rouge de Pol Pot fez com que o povo de Campo Cheia, como ele rebatizou o Camboja, sofresse ainda mais. Forçou todos os habitantes das cidades a se mudarem para o campo e, sistematicamente, começou a matar a todos que poderiam se opor às suas opiniões. No começo de 1977, cerca de 1,5 milhão de pessoas haviam morrido nos campos da morte. Muitos outros fugiram para a Tailândia e o Vietnã. Aqueles que fugiram para o Vietnã eram etnicamente vietnamitas. No entanto, os de etnia chinesa foram perseguidos no Vietnã. As rivalidades tradicionais haviam agora substituído aquelas das superpotências no sudeste da Ásia e levariam a novos conflitos. Acusando os vietnamitas de interferirem em seus assuntos internos, as forças do Khmer Rouge cruzaram a fronteira da Campo Cheia em abril de 1977. Até o outono, haviam penetrado cerca de 90 milhas. No último dia do ano, os vietnamitas retaliaram e chegaram a uma área a apenas cerca de 40 milhas da capital campuchiana, Phnom Penh. Retiraram-se depois e ofereceram-se para negociar com Pol Pot, que não aceitou. As lutas, portanto, continuaram durante 1978. Finalmente, em dezembro de 1978, os vietnamitas iniciaram uma invasão de Campo Cheia em grande escala.